Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, o Senhor Jesus contando a história do rico e do Lázaro, ele nos diz o seguinte: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Ontem, o Espírito Santo, através de nós, falou sobre uma situação importante. Porque no mundo, quem era rico? Era aquele que tinha dinheiro, né? Se fosse ver, humanamente falando, quem estava precisando de ajuda? Lázaro ou o rico? Lázaro era um mendigo. Teoricamente, ele é quem estava precisando de ajuda. Ele é quem estava necessitado. Afinal, ele era um mendigo. Isso fisicamente falando. Mas e espiritualmente falando? É aquilo que foi falado ontem. Fisicamente falando, o rico era rico e o Lázaro era pobre. Agora, espiritualmente falando, Lázaro era o rico e o rico era o quê? Pobre. E a pergunta é, o que realmente importa? É aquilo que a pessoa é fisicamente falando ou é aquilo que a pessoa é espiritualmente falando? Como o Espírito Santo falou ontem, o rico, pela sua riqueza, achava que estava bem. Talvez achasse até que Deus fosse com ele, que ele fosse abençoado por Deus. Afinal, rico, abastado, com certeza pensava que estava bem. Por causa do quê? Por causa da riqueza. A riqueza ela traz uma falsa sensação de bem-estar. Então, se eu estou vencendo os meus inimigos, é porque Deus é comigo. Pelo menos na teoria. É o que o rico talvez pensasse. Se eu estou prosperando, é porque Deus é comigo. Mas aí quem ilude a pessoa com isso é o diabo. O rico não estava bem espiritualmente, mas ele tinha dinheiro. O que o dinheiro faz? O dinheiro engana, ilude a pessoa, faz ela achar que ela está bem, sendo que ela não está bem. Por outro lado, Lázaro, como falamos ontem, a sua pobreza não o levou a achar que estava mal espiritualmente, muito pelo contrário, ele permaneceu. Você veja que coisa curiosa. Enquanto um, por sua riqueza, achava que estava bem, o outro, apesar da sua pobreza, não considerou que estava bem, porque o que determina o estado espiritual de uma pessoa não é só a condição econômica, não é só a situação conjugal, não é a condição da sua família, não. O que determina a condição espiritual de uma pessoa é a própria pessoa. Não é o que está do lado de fora, é o que está dentro dela. É isso que determina a condição espiritual de uma pessoa. Você vê que Lázaro era pobre, mas ele era rico. Ele era mais rico do que o rico. Porque do que adianta você estar bem fisicamente e estar mal espiritualmente? O problema espiritual sempre vai estar batendo ali na sua porta. Então o rico era rico fisicamente, mas espiritualmente era pobre. Ele era pobre espiritualmente. E será que isso não faz nenhuma diferença? Será que isso não fez nenhuma diferença? Ele ser pobre espiritualmente? Com certeza fez, porque no final da vida aqui nesse mundo, ele foi para onde? Ele foi para o inferno. Porque ele era rico aqui nesse mundo,
mas ele não era rico para com Deus. Mas é como falamos, a sua riqueza o iludia, fazendo achar que ele estava bem por causa do quê? Por causa da sua prosperidade. Mas depois que a vida aqui acabou, ele viu que ele não estava coisíssima nenhuma. Ele estava muito mal. Infelizmente, não é o que tem acontecido com muitas pessoas. A pessoa tem conquistas aqui nesse mundo, mas muitas das vezes depois que morre se perde. Porque se iludiu com as conquistas e não procurou avaliar sua condição espiritual. E aí o que aconteceu? Morreu e se perdeu. Não, as conquistas não são um termômetro de uma pessoa de Deus ou não. Porque se fosse, olha a situação de Lázaro. Você iria olhar para ele e dizer que ele era um endemoniado. Porque o cara tá passando fome, todo cheio de doença. Você olharia para um homem desse e falar, o cara tem um demônio na vida dele. Não é possível. Olha a situação dele. Mas ele era rico. O rico era pobre e o pobre era rico. Você vê como as coisas de Deus são loucuras. O rico era pobre e o pobre era rico. Agora eu pergunto, o que realmente importa? O que nós somos para esse mundo ou o que nós somos para com Deus? O que nós somos para esse mundo vai durar alguns poucos anos. O rico foi rico por quanto tempo? A Bíblia não menciona quantos anos ele viveu. Eu só sei de uma coisa, isso acabou. Não acabou há pouco tempo, não acabou há muito tempo. Mas o que ele é diante de Deus permanece até hoje, vai permanecer para sempre. Assim também Lázaro. Ele foi mendigo por quanto tempo? Mas o que ele é permanece até hoje. E o que realmente importa, então? O que realmente importa? Ser rico para com os homens ou ser rico para com Deus? É aquilo que eu vou falar, as riquezas, as conquistas iludem muitas pessoas. Faz com que a pessoa venha pensar que ela é de Deus. Mas eu não posso usar isso como base. Não é aquilo que está do lado de fora que determina se eu sou de Deus ou não. Mas é aquilo que está dentro de mim. Porque tem crédulo que consegue conquistar, tem crédulo que tem um casamento abençoado, tem crédulo que tem a família abençoada. Isso significa que ele está salvo? Isso significa que ele é de Deus? Não. Porque como foi falado, o que determina isso é o que está dentro e não o que está fora. E como foi falado, o diabo usa isso para iludir muitas pessoas, para enganar muitas pessoas, para fazer com que a pessoa pense que ela está bem. Ah, eu estou prosperando, eu estou bem. Minha família foi transformada, então eu estou bem. Eu tive um casamento transformado, então eu estou bem. Isso não pode ser parâmetro para medir nada. O rico usou esse parâmetro. E olha onde ele foi parar. No inferno. Lázaro não usou esse parâmetro. Porque se ele usasse o parâmetro da condição para considerar se ele é de Deus ou não, ele tinha abandonado a fé. Porque um cara que passa fome, cheio de doença, vai olhar para isso e falar, que Deus é esse? Eu não sou de Deus coisíssima nenhuma. Certamente seria o que ele teria pensado, se fosse levar com esse raciocínio. Mas não foi para isso que ele olhou, não. Não foi para a sua condição, não. Cada um sabe aquilo que está dentro de si. Eu sei dizer se eu sou de Deus ou não. Não preciso ganhar dinheiro para saber que eu sou de Deus. Basta eu olhar para dentro de mim. Eu não preciso de conquistas para saber se eu sou de Deus ou não. Basta olhar para dentro de mim. A maior evidência que eu sou de Deus ou não está do lado de fora, está dentro. Onde só eu posso ver, onde só Deus pode ver. Porque é muito fácil ser onde as pessoas podem ver, difícil é ser onde ninguém pode ver. Mas isso, exatamente isso é ser de Deus. Ser de Deus não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Porque Deus não está nos bens que ninguém tem, Ele está dentro da pessoa. Você quer olhar, você quer procurar Deus,
Procure ele dentro de você e veja se ele está em você. Porque talvez você vê isso, vê aquilo outro. Mas e dentro de você? Como é que está? Como é que está você? Essa é a questão. Não adianta nada eu ter sucesso em todas as áreas da minha vida e ser um fracassado na minha vida espiritual. Porque esse fracasso vai levar minha alma para o inferno. Eu ganho o mundo todo e perco a minha alma. Inteligente. Inteligente. Ganho algo que vai durar um tempo e perco aquilo que vai durar para sempre. Não é sensato fazer isso. A não ser que você só queira alguma coisa aqui. A não ser que você só queira algo nesse mundo, assim como aquele rico. E se é isso que você quiser, você vai ter. Você só vai ter alguma coisa aqui. O que você pode fazer? É a sua escolha. Cada um vai fazer uma escolha. Se você quiser ficar com isso aqui, quem que vai te impedir? Ninguém. Mas preciso te lembrar que isso aqui não vai durar para sempre. E não adianta depois a pessoa querer o eterno se ela ficou com o temporário. Se você ficou com o temporário, isso aqui vai queimar. Então tá bom, eu te dou isso aqui, você fica com isso aqui, pode ficar. É assim que o diabo ganha a alma da pessoa. Oferecendo isso aqui, quantas pessoas não têm aceitado isso aqui? É uma escolha. É uma escolha que cada um faz. Eu não sei como você está. Eu não sei como você tem vindo, mas é aquilo que foi falado. O termômetro para saber se você é de Deus ou não, se você está bem ou não, não está do lado de fora, está dentro de você. Você sabe como você está. Você pode olhar para dentro de si e ver. E se avaliar. Eu não estou aqui dizendo como você está. Eu estou aqui falando para você mesmo, você mesma fazer isso. E parar de olhar para aquilo que está do lado de fora. Porque o rico só olhou para o que estava do lado de fora. E ele viu que ele era o quê? Eu sou rico. Deus é comigo. Mas ele não olhou para onde? Não olhou para dentro de si. Porque se ele olhasse para dentro de si, pelo menos por um momento, ele veria que ele não tinha Deus coisíssima nenhuma. E na verdade era um miserável, pobre, cego e nu, como o Senhor Jesus disse a uma das igrejas. Então qual que é a tua condição espiritual hoje? Não qual é a tua condição econômica, não estou perguntando qual é a condição do teu casamento, da tua família, da tua saúde, não. Qual que é a tua condição espiritual hoje? Como você está espiritualmente? Porque como você está espiritualmente vai determinar o destino da sua alma. Não é a condição do teu casamento que vai determinar o destino da sua alma. Não é a condição da tua família que vai determinar o destino da sua alma. Não é a condição da tua saúde, da tua vida financeira que vai determinar o destino da sua alma. É a sua condição espiritual, a sua vida diante de Deus que vai determinar o destino da sua alma. E como está a tua condição espiritual? Como está você diante de Deus? Como? Se você reconhece que não está bem, eis aí a chance de se consertar. Uma oportunidade real que Deus dá para você agora. Mas é aquilo que foi falado. Você pode ficar com isso aqui. Ninguém vai te obrigar a ter outra coisa ou querer outra coisa. Você pode ficar com isso aqui, é uma escolha. Mas você também pode ficar com aquilo que é eterno. Também pode ficar com aquilo que vai durar para sempre. Foi o que Lázaro escolheu. O rico, na verdade, era o pobre. E o pobre, na verdade, era o rico. Porque a riqueza do suposto rico durou alguns poucos anos. Mas a pobreza do suposto pobre, ou melhor, a riqueza do suposto pobre durou para sempre. Qual riqueza você vai querer ter? Se você reconhece que não está bem, fale com Deus aí onde você está, no seu lugar. Fale com Deus. Ele oferece a você uma oportunidade, uma chance de se consertar, de se reconciliar. Eu não sei o que você está fazendo, como você está vivendo.
Eu não sei para onde você estava olhando. Não sei o que você estava fazendo. Mas aquilo que você vê que precisa ser corrigido, aquilo que o Espírito Santo te mostra que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado, faça isso aí agora. Faça isso para o teu bem, para o bem da tua alma. Fale com Deus. Fale com Deus nesse momento. Se acerte, se conserte, se endireite. Aproveite o que Deus te dá hoje aqui agora, pelo desejo que Ele tem de salvar a sua alma. Faça isso. Decida deixar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que você sabe que tem te afastado de Deus, que tem te separado, que tem te distanciado de Deus. Faça isso. É uma coisa que só você pode fazer. Eu não posso fazer isso por você. Não posso. É só você que pode. É só você que pode fazer isso. Tome a sua decisão nesse momento. Faça isso. E decida parar de olhar para outra coisa que não seja o seu interior. Quer saber se você é de Deus? Olhe para dentro de si. Eu quero ser uma pessoa de Deus, então o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou trabalhar dentro de mim. Primeiro o meu interior, depois o resto. Primeiro o que está dentro de mim, depois o que está do lado de fora. Priorize isso a partir de hoje. Porque o que está dentro de você determina se você é de Deus ou não, determina se você será salvo, se você será salva ou não. Não é o que está fora. A salvação não vem por aquilo que está fora. Porque se fosse assim, os incrédulos seriam salvos. A salvação vem por aquilo que está dentro. Então cuide do seu interior a partir de hoje. Trabalhe no seu interior, invista no seu interior. Porque investir no interior é investir na eternidade. Investir no interior é investir naquilo que vai durar para sempre. Então faça esse investimento, porque esse investimento é eterno. Qualquer investimento que você faz aqui nesse mundo, em algum momento esse investimento vai acontecer o que com ele? Vai se perder, porque tudo isso aqui vai acabar, você vai morrer. Mas o investimento que você faz dentro de você, ele vai durar para sempre. Porque o que está dentro de você vive para sempre. Então dê prioridade a isso, ao que está dentro de você. Invista nisso, trabalhe nisso, se dedique nisso, se empenhe, se aplique nisso. Trabalhe em ser de Deus de verdade. Que é algo que acontece dentro, não do lado de fora. Se concentre nisso. Priorize isso. Primeiro eu tenho que ser de Deus. Antes de ter isso, aquilo outro, eu tenho que ser uma pessoa de Deus. E isso não é algo mensal, anual, semanal, semestral, não. É algo diário. Ser de Deus é algo que precisa acontecer todos os dias. Todos os dias eu preciso ser uma pessoa de Deus. Aonde? Dentro de mim. Então trabalhe nisso. Se concentre em ser de Deus. Busque a Deus. Se envolva com Deus, com as coisas de Deus. Trabalhe em ser de Deus. E as demais coisas, elas vão ser uma consequência desse trabalho em ser de Deus. Priorize isso. E você vai se tornar uma pessoa de Deus. Você vai se tornar rico, rica de verdade. Porque riqueza, meu amigo, minha amiga, não é o que esse mundo pode dar. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, ainda que seja todo o dinheiro desse mundo, não é nada. Riqueza, tesouro, preciosidade é aquilo que Deus pode dar. Porque isso, como o Senhor Jesus falou, a ferrugem não pode corroer, a traça não pode destruir, nada pode destruir essa riqueza. Esse é o maior tesouro de todos, é aquilo que Deus pode dar. Então priorize isso. Se você cuida do seu interior, se você se torna uma pessoa de Deus, aí sim você se torna uma pessoa rica verdadeiramente. E tenha sempre isso como parâmetro. Eu estou bem? Deixa eu olhar para a minha vida espiritual. Deixa eu olhar para ver como eu estou com relação a Deus. É isso que é o parâmetro. Se eu estou sempre olhando para a minha vida espiritual, eu estarei tendo a visão certa da minha condição espiritual, porque não é aquilo que se vê que determina como eu estou espiritualmente, mas é aquilo que não se vê, aquilo que está dentro. Então cuide disso, pela sua salvação, pela sua alma, cuide disso a partir de hoje. Dê prioridade ao que está dentro, e o que está fora será uma consequência.